Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha esposa, a Luana, ela está grávida. Ela está de 7 meses. Não sei se dá para perceber. Só segura aqui o teclado, presta atenção aqui um pouquinho. E ela está com 7 meses. E a razão que eu sei que ela está grávida, primeiro, porque dá para ver, e segundo, porque nós fabricamos a criança. Eu e a Luana somos responsáveis por essa obra e nós estamos na expectativa da chegada do João Lucas. Nós estamos fazendo os exames, fazendo ultrassom, indo no médico, preparando o quartinho da criança lá em casa. É aquele momento especial que todo papai e toda mamãe passa. E existe muita felicidade no nosso coração, primeiro, porque nossa família ela vai crescer. Quando uma família cresce, isso é algo bom. Segundo, porque a igreja vai crescer. A nossa igreja ela cresce de várias maneiras. Ela cresce por gente que vem aqui, gosta do nosso jeito de ser e decide servir a Deus e marchar para o céu como membro do Tempo Central. Ela marcha por crianças que nós alcançamos para o Senhor Jesus. Mas quando a gente não alcança, a gente faz criança também. Tem gente que faz 2, que faz 3, 4. Nós estamos indo para o 3º e a gente quer ir para o 4º. Nosso desejo é ter 4 a 5 crianças. Quem pode dar um glória a Deus bem forte para isso? Hein? Imagina só o pastor chegar e aquela renca de crianças chegando junto com ele atrás, fazendo barulho. Se for igual Samuel, então, que fala alto, vai ser melhor ainda. A gente estava brincando outro dia que lá em casa a gente está tentando empatar os nortistas com os paulistas, já que agora a Amazônia está em alta, todo mundo subitamente agora se preocupa com a Amazônia. Lá é um amazonense, uma paraense e 2 paulistanos, e a gente quer desempatar agora com o João Lucas, que vai nascer aqui na terra de Belém do Pará. Aí vão ser 3 nortistas e 2 paulistas na nossa casa. Mas o engraçado nessa fase é que mulher é um negócio interessante. Aqui eu vou rapidinho falar da minha esposa. Quando chega nessa fase da gravidez, tudo fica desconfortável. No início a gente celebra e geralmente a Luana fica, nossos filhos nascem com 4.600, com 4.500, nascem muito grandes. E a Luana está naquela fase que não tem posição para dormir, não tem posição para sentar. E ela está no coração dela, ela não diz, mas ela está questionando se nós vamos ou não para a 4ª criança. Já percebeu? Toda mulher quando está gerando, ela quer porque quer gerar o filho, mas quando chega nessa fase, 7 meses, 8 meses, ela começa a pensar se vale a pena ou não ir para outra gestação. Mas quando a criança nasce, depois dela ser gerada, concebida, e você olha no rosto, toda mãe diz, quando é que a gente vai ter outro? Na hora, ela já começa a dizer, porque é um processo. Eu estou pregando isso nessa noite, hoje de manhã, eu falei um pouco sobre isso. Nós só concebemos aquilo que nós geramos. Quem concebe paz, gera paz. Quem concebe alegria no seu ambiente vai sempre gerar e dar luz à alegria. A recíproca também é verdadeira. Quem concebe dissensão, amargura, divisão, vai dar luz àquilo que concebe dentro do seu coração. E esse princípio, ele é verdadeiro em todas as áreas da vida, principalmente na vida espiritual. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e agora o Espírito Santo ele começa a gerar dentro de nós um propósito. Ele começa a gerar dentro de nós vidas, ideias, coisas que eu e você nem sabíamos, nem sonhávamos ser possíveis. O Espírito Santo ele começa a gerar e trabalhar. E essa semana nós tivemos nosso congresso de missões, e eu não preguei aqui domingo passado, mas o Espírito Santo ficou gerando no meu coração, irmão Norato, essa mensagem. Eu saí do congresso, eu fui para o centenário, eu vi os vídeos, eu ouvi o pastor Elionai aqui pregar, eu estive com os missionários do Piauí, e Deus me trouxe 2 passagens ao coração que eu quero compartilhar com vocês. A primeira está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que eu pedi para você abrir a sua Bíblia. Abre e dê uma olhadinha, eu quero ler juntamente com você. E diz assim: e busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor desta nação. Essa versão que nós temos aqui está dizendo que tapasse a brecha, se colocasse perante mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O livro de Ezequiel é um livro de busca, onde o profeta, ele busca alguém que se colocasse na brecha em favor da nação. Ele procura por todos os locais e ele conclui aqui nesse texto, e não encontrei uma pessoa sequer. Mas no Salmo 106, versículo 23 aqui, é um dos cumprimentos desse clamor que o livro de Ezequiel faz. E por toda a Bíblia nós descobrimos e encontramos pessoas que se colocaram na brecha.
pessoas que responderam em favor da nação, em favor do chamado do nosso Deus. E aqui ele fala sobre a vida de Moisés, e Moisés agora no momento onde Deus queria destruir o povo israelita. E olha o que diz a Bíblia: tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, o seu escolhido, não tivesse interposto e impedido a cólera de Deus para que os destruísse. O desejo de Deus era destruir a nação, mas agora ele encontrou em Moisés um homem que se colocasse na brecha. Diga para o seu vizinho do seu lado: Deus quer usar você para abençoar o Brasil. Diga isso com fé para ele, para se colocar na brecha pela nossa nação. Guarde isso no seu coração, escute. O nosso Deus é um Deus de indivíduos. Por toda a Bíblia, Deus ele se revela individualmente. Deus ele não ama o homem no atacado. Deus ele não é uma áurea, uma energia que está longe, que nós nos relacionamos. O nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus pessoal. Por isso, Ele conhece você, Ele conhece suas dificuldades, Ele conhece as suas aflições todos os dias. Mas o nosso Deus ele não se revela apenas no plano pessoal, Ele vai além. O nosso Deus é um Deus de gerações inteiras. Na Bíblia ele se descreve como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, o Deus de gerações. O Deus do Pai é o Deus do Filho, que é o Deus do Neto. Por toda a palavra nós vemos genealogias. O pai desse, que era o pai desse, que era o pai, que era o filho. Essa é a história do agir de Deus através de gerações inteiras. Porque o nosso Deus não é apenas um Deus pessoal, mas o nosso Deus é um Deus que alcança gerações inteiras. É por isso que nós estamos declarando aqui nesse ano no Tempo Central: nossos filhos e nossos netos terão a mesma fé que nós temos e servirão a Deus com alegria. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de gerações. É um Deus que alcançou os nossos antepassados. É um Deus que alcança os nossos filhos. Eu posso chegar aqui e pela fé declarar que o Deus de Severo Câmara e Terezinha Câmara foi o Deus de Samuel Câmara, de Eliabe Câmara, de Dan Câmara, de Silas Câmara, de Jonatas Câmara. Mas agora é o meu Deus, o Deus da Luana, e também será o Deus da Sara, o Deus do Samuel e o Deus do João Vitor, que aqui está, do João Lucas, perdão, que aqui está. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Eu quero que você creia nessa noite: Deus vai alcançar a sua família em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é um Deus que alcança todas as gerações. Mas Deus ele não para aí. Deus também se revela na palavra como um Deus da igreja. Ele diz: eu sou o noivo e vocês são o que? A noiva. Eu sou o Deus da igreja, eu sou o Deus da coletividade. E quando eu leio esse texto, eu descubro algo sobre Deus. Essa visão apocalíptica de que a igreja está de mal a pior. De que antigamente Deus movia e não move mais hoje. De que nós já vivemos a melhor época da nossa história, mas agora a igreja é diferente. É uma visão que simplesmente não é bíblica, porque a Bíblia diz que o noivo vai vir buscar uma noiva perfeita, adornada. Ele vai limpar com a água da palavra. Ele vai ungir com o seu Espírito Santo, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus geracional, é o Deus da igreja, mas Deus ele não para por aí. Na própria palavra ele também se revela como um Deus de nações. Na Bíblia ele diz: eu sou o Deus de Israel. Mas ele não para somente na nação de Israel. Ele se denomina como Deus de todas as nações. Toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra foi criada por Ele, é domínio dEle. Todos os habitantes e seres humanos da terra se prostrarão perante o nosso Deus, porque Ele é o Deus de nações. Isaías capítulo 19, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios, primeiro, conhecerão ao Senhor naquele dia. Segundo, adorarão a Ele. Terceiro, prestarão sacrifícios a Ele. Quarto, darão ofertas a Ele. Quinto, farão votos ao Senhor e cumprirão esses votos. Não serão votos vazios, votos sem valor. Olha o que a Bíblia está dizendo: o Egito. Quando a gente olha para a Bíblia, Egito é sinal de cativeiro, Egito é sinal de pecado, Egito é sinal de servidão. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus das nações, e eu vou alcançar o Egito também. E eles vão adorar, vão prestar sacrifício, vão oferecer ofertas, vão colocar votos perante mim, e eles vão cumprir os votos que eles fazem perante a minha presença. 4 versículos na frente, versículo 25, olha o que o profeta Isaías diz: porquanto o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo: bem-aventurado seja o Egito, o meu povo.
Bem-aventurado seja a Síria, obra das minhas mãos. Quantas vezes na Bíblia o Egito perseguiu Israel? Quantas vezes o Egito afugentou o povo de Deus? Quantas vezes a Síria perseguiu o povo do Senhor? Mas ele está dizendo, eles me perseguem, mas são o meu povo. Eles não conhecem a minha verdade, mas eles são o meu povo. Note que a Bíblia não está dizendo o meu povo no Egito, está dizendo Egito, o meu povo. A Bíblia não está dizendo o meu povo na Síria, está dizendo a Síria, obra das minhas mãos. A Bíblia relata para mim e para você que o nosso Deus é o Deus de todas as pessoas, é o Deus de todas as nações. Ele é pai de indivíduos, de gerações, o pai da igreja, mas esse mesmo Deus também é o pai de nações. Eu ministrei aqui rapidamente 2 princípios. Primeiro princípio, o princípio daquilo que eu carrego dentro de mim, é aquilo que eu gero, e aquilo que eu dou luz. Mas ao mesmo tempo, eu também falei que o nosso Deus é o Deus das nações. Nesse ambiente que nós tivemos semana passada, do Congresso de Missões, eu quero perguntar para você, o que nós estamos gerando dentro do nosso coração? Porque aquilo que eu gero, eu concebo. Aquilo que eu nutro dentro de mim, o Espírito Santo nutre no meu coração, é aquilo que eu vou dar luz. E hoje à noite aqui, nós nutrimos e geramos várias expectativas. Tem gente que chegou aqui nessa noite com a real, e eu diria até a celestial expectativa de gerar uma família estável, de ter um casamento feliz, de ter os filhos servindo a Deus. E isso é lindo e nós temos que fazer. Por isso nós nos desdobramos, investimos na nossa família, nós nos empenhamos para que a nossa família seja estável. Tem gente que chegou aqui nessa noite com o coração para derramar perante Deus por uma carreira próspera. Nós nos treinamos, capacitamos, estudamos, investimos nisso porque é um desejo nobre do nosso coração. Tem gente que está aqui nessa noite orando por uma igreja relevante, uma igreja que toque a sociedade, que faça diferença. Por isso nós servimos a Deus, damos dízimos e ofertas, construímos casas, fazemos tudo aquilo que podemos fazer, porque é desejo do nosso coração gerar uma igreja relevante que alcance as pessoas. Nós aceleramos algumas visões que Deus dá à nossa igreja. Está aí a casa de número 110 que está sendo dada para pessoas carentes da cidade de Belém. Vou pedir um aplauso seu bem forte no meio da mensagem por 110 casas. Eu não quero aqui ter uma falsa modéstia em relação à igreja em Belém, mas qual é a igreja no mundo que você ouviu falar que deu 110 casas para a sua cidade? Não tem. É como se cada 5 igrejas da igreja aqui em Belém do Pará construíssem uma casa e dessem para a comunidade. Por quê? Porque nós queremos uma família estável, uma carreira próspera, uma igreja relevante, queremos acelerar a visão de Deus aqui na terra, e tudo isso é lindo, é necessário, e eu quero declarar e profetizar nessa noite, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Nós veremos isso, famílias prósperas, carreiras abençoadas, filhos servindo a Deus. Mas isso posto, nós não podemos parar aí. Domingo passado, isso queria explodir dentro do meu coração. Eu não posso me conter em só ter a minha família abençoada, em ter a igreja em Belém crescendo, avançando. O nosso Deus, que é o Deus pessoal, o Deus de gerações, e o Deus da igreja também é o Deus das nações. Nós não podemos, nós temos que gerir dentro do nosso coração, dentro de nós, nações. Gerar o Brasil, gerar Belém. Creio que Deus vai usar essa igreja, esse povo que aqui está, para alcançar, mudar a história dessa cidade. Não somente uma igreja, não somente um ministério, não somente uma família, mas uma nação inteira. Em Ezequiel 22, esse é o clamor do profeta. Ele está dizendo, eu estou procurando pessoas que se coloquem na brecha em favor da nação, em favor da terra. E no texto ele encontra a vida de Moisés. O interessante é que Moisés, o povo teria perecido se Moisés não tivesse se colocado na brecha. Em Êxodo capítulo 32, versículo 32, o povo abandona Deus, faz um bezerro de ouro, e agora Moisés se aproxima. E olha o que Moisés faz, a estranha oração que Moisés tem coragem de fazer para Deus. Isso aqui, gente, é oração de quem se coloca na brecha. Isso aqui é oração de quem diz, Senhor, eu choro com esse povo, eu ganho esse povo, eu me importo com essas pessoas. E ele diz, agora pois, perdoa-lhes os pecados. Se não, Senhor, risca, eu te peço, o meu nome do livro da vida. Moisés está dizendo, se esse povo viver, eu viverei. Se esse povo morrer, eu morrerei juntamente com eles. Ele está dizendo, se tu precisa, alguém para se colocar na brecha, em favor da nação, usa a minha vida, olha para mim, porque eu entro na brecha em favor desse povo.
Eu estou pregando isso hoje à noite, depois da conferência de missões, porque 3.500 anos se passaram e em cada geração Deus continua procurando pessoas para entrarem na brecha em favor de uma cidade. Hoje à noite o Espírito Santo está aqui mexendo com o coração de gente e está dizendo: eu quero usar a tua vida, você, para entrar na brecha em favor de Belém, em favor do Pará, em favor do Brasil. Em cada geração Deus procura pessoas para entrarem na brecha. E como o nosso Deus é um Deus de indivíduos, Ele começa no nível individual. Ele vai chamando as pessoas, Ele vai vocacionando pessoas. Você tem o Espírito Santo dentro de você e você pergunta: o que é essa inquietação que eu sinto para servir, para fazer algo diferente? É o chamado de Deus, um nível pessoal na sua vida, para você entrar na brecha e cumprir o chamado dEle. Ele chama pessoas no nível individual, como chama a mim e a você. E não precisa ser muita gente para Deus cumprir o propósito dEle, não. Aqui no livro de Ezequiel, no Salmo 106, em Êxodo 32, ele usou um homem só, chamado Moisés. Na época bíblica ele usou um homem só, chamado Paulo, que revolucionou o mundo da sua época. No mundo moderno ele usou Billy Graham. Na história da nossa igreja usou 2 homens jovens que chegaram aqui sem dinheiro no bolso, sem falar o nosso idioma, mas que atenderam o chamado individual de Deus e disseram: eu me coloco na brecha pelo Pará, eu me coloco na brecha por Belém. Eles geraram em oração o trabalho que hoje nós compartilhamos. Deus, Ele começa no plano individual, mas Ele também chama no plano geracional, porque Ele é o Deus de gerações. E o interessante é que Deus procura a gente em todas as gerações. Nenhuma geração está fora do projeto de Deus. É por isso que em Atos e Joel, e o pastor tem pregado isso aqui sistematicamente para a gente no domingo à noite, domingo de manhã, a Bíblia diz: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos idosos terão sonhos. O meu chamado, ele se estende para todas as gerações, a minha obra é para todos. E Ele chama igrejas inteiras para fazer isso também. O noivo está chamando a noiva. Agora o interessante é que se eu nego o chamado de Deus no plano individual, a obra não para, mas Deus escolhe outra pessoa. Deus não depende de mim para alcançar a cidade de Belém. Deus não depende de gerações. Se a geração mais nova negar, Ele chama a segunda geração. Se a segunda gerar, Ele chama a terceira geração. Mas o plano dEle vai se cumprir, a visão vai se concretizar. Porque se eu paro no meio do caminho, Deus, Ele levanta outro para continuar a obra. Aqui em Belém nós estamos entregando 110 casas. Na presciência de Deus, Ele disse: vou fazer uma obra grande, vou levantar 110 casas. E o Espírito Santo começou a procurar em Belém quem se colocasse na brecha. E se ele não encontrasse na Assembleia de Deus, ia encontrar em outra igreja, mas o projeto ia acontecer, porque Deus, Ele não depende de nós para fazer a sua obra. Ele procura pessoas que se coloquem na brecha e que queiram conceber uma nação, conceber uma cidade. Isso é tão inerente à história e à vida da igreja. Eu amo isso aqui que nós estamos vivendo. A igreja, de estar perto de pessoas, de poder investir, crescer juntamente com pessoas, de ver a obra de Deus se desenvolvendo. Mas existe uma diferença entre crescimento de igreja e avivamento. Crescimento, amigos, é algo que Deus já decidiu, é um mover de Deus. Ele quer que a igreja cresça, Ele quer que a igreja se desenvolva, Ele quer que a igreja chegue muito longe, mas o avivamento é diferente. É quando uma nação toda se arrepende dos seus maus caminhos, é quando uma nação, uma cidade toda é tocada pelo amor de Deus, igualzinho foi Nínive. Ia ser destruída e agora em um curto pedaço de tempo, de uma hora para outra, veio um mover sobrenatural de Deus que alcançou toda uma cidade. E isso só pode acontecer se nós gerarmos no nosso coração algo além da nossa família, algo além da nossa igreja, e começarmos a olhar para a cidade, começarmos a olhar para as nações. E quando nós começamos a nutrir a nossa cidade, e eu não vou demorar muito hoje à noite, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Primeiro, a nossa oração, ela começa a mudar. Nosso jeito de planejar, ele começa a mudar. Até o nosso jeito de amar, ele começa a ser diferente. Por toda a Bíblia você vai ver Deus dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz: construa a igreja, seja parte da igreja, se envolva, se engaje na igreja. Mas quando Ele fala da nação, da cidade, Ele fala: ore para que haja paz na cidade, interceda pela cidade, ore pela nação. E é isso que nós queremos fazer, gerar a nossa cidade, gerar o nosso país através da oração. E quando nós carregamos e geramos a cidade por oração, Deus começa a conectar as coisas para que o plano dele se cumpra.
Deus começa a unir as circunstâncias para que tudo dê certo. Hoje de manhã, eu falei aqui, ninguém consegue entender como tudo isso está acontecendo. As casas sendo construídas, não tem orçamento, nós não temos dinheiro para isso. Mas ano passado, nossa temática foi qual? Trabalhando e orando por um Brasil melhor. E de lá para cá, Deus está surpreendendo a igreja, porque Ele está conectando para que tudo dê certo e o seu plano se cumpra. Por quê? Porque nós geramos algo no nosso coração. Nós geramos isso antes e agora nós estamos colhendo aquilo que foi plantado e foi gerado através da oração. Um exemplo claro, eu poderia usar vários, mas você vai entender o que isso tem a ver com Belém. Em 2012, em São José dos Campos, eu experimentei algo muito interessante. Nós estávamos lá, eu e a Luana, pastoreando e servindo a igreja em São José, e houve um problema que apareceu nos jornais e ganhou a mídia nacional. Havia um imóvel que foi invadido por 1.800 famílias na cidade de São José dos Campos, na região mais populosa da cidade, e depois de muita briga judicial, decidiu-se limpar o terreno, uma ação de reintegração de posse e despejo das 1.800 famílias. Imagine só a dor de cabeça para tirar 1.800 famílias de um terreno irregular. Veio tropa de choque, veio exército, foi uma luta, morreu gente no meio do processo. As pessoas que saíram, mais de 10 mil pessoas, saíram quebrando a cidade toda, virando carro, tocando fogo, botaram a cidade de pernas para o ar. E naquela época, depois do centenário, nós estávamos orando lá em São José dos Campos: Senhor, nos dá uma visão, nos dá um caminho. Naquela época, um pastor nosso pregou na Santa Ceia dizendo: dentro dos maiores problemas nascem as maiores oportunidades que Deus tem na nossa vida. E nós agarramos essa palavra e olhamos qual é o maior problema que a nossa cidade tem hoje. Naquela época eram essas pessoas, 10 mil que não tinham aonde morar, o que comer, quem lutasse por eles. E nós começamos a abraçar essas pessoas, começamos a evangelizar. Haviam crentes, nós começamos a colocar alguns em templos, ajudar com cestas básicas. Isso foi em 2012. O tempo foi passando. Quando foi 2017, inauguraram um conjunto popular lá em São José dos Campos, chamado Pinheirinho dos Palmares, 1.583 residências para receber esse povo. Quando foi um ano antes da inauguração, eu fui olhar as obras, eu fiquei impressionado com o tamanho. Eram 1.583 casas idênticas, iguais, lado a lado, e nós começamos a gerar aquele bairro através da oração. Nós olhamos e dissemos: seria loucura Deus nos dar esse bairro? Seria loucura Deus alcançar todas essas pessoas? 1.800 famílias vão morar aqui. Nós começamos a circular, a jejuar, a orar, a ungir aquelas ruas, a orar pelas casas, a apresentar aqueles nomes perante o Senhor, crendo que Deus ia fazer uma grande obra naquele local. O tempo foi passando, mobilizamos a igreja e chegou o mês da inauguração. A presidente da república da época foi lá, inaugurou o evento, e quando inaugurou, no dia depois, 2 pessoas morreram. Eram os vizinhos que estavam entrando, se mudando e não se entendiam lá dentro. E nós gerando aquele bairro em oração, mobilizamos a igreja toda, cada coordenação, 2 ruas. Nosso plano era, em um dia só, visitar todas as casas, dar cesta básica para cada uma, levar uma literatura, um Novo Testamento, orar na Praça Central, fazer um trabalho social, corte de cabelo, médico, advogado. Depois disso, fazer o apelo e fundar uma igreja e deixar uma igreja lá e tomar aquele bairro para Jesus. Esse era o nosso plano. Nós organizamos tudo. Quando foi 2017, você vai entender daqui a pouco o que isso tem a ver com Belém. 2017 chegou a hora. Nós mobilizamos a igreja, levantamos as cestas, chamamos os médicos, pegamos todos os voluntários. Tem a primeira foto aí, Rubens, bota aí rapidinho. Esse é o bairro. Isso aí é um dia de manhã cedo, eu indo lá orar por eles. 1.500 casas como essas. Pode tirar foto. Aí quando chegou no dia que nós íamos fazer a ação, era um domingo de manhã cedo. Eu fui para a escola dominical para não desmobilizar a escola. A equipe da igreja foi para atender. A ideia era, depois da escola, todo mundo ir para lá, servir a comunidade. E quando eu chego na escola dominical, o telefone toca. Um dos pastores disse assim: pastor, tem uma coisa estranha acontecendo, porque tem um líder comunitário aqui da comunidade e o cara está criando problema. Não gosta de crente, não quer deixar ninguém entrar. Tem gente com enxada, gente ameaçando o nosso pessoal, e o clima está estranho. E aí eu fiquei pensando aqui comigo: bom, saí da igreja e fui para lá. E aqui no meu coração, eu estava morrendo de medo, porque 212 templos estavam mobilizados para irem lá e um dia só pegar. Nós estávamos gerando em oração aquele bairro e fazer uma grande obra naquele local. E eu já pensando, como é que eu vou desmobilizar, cancelar todo o evangelismo que nós planejamos. Quando eu cheguei no bairro, olha como Deus vai conectando as coisas.
Tem gente que chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, orar e gerar uma nação é loucura, gerar uma família aos pés do Senhor, no meu contexto é loucura. Guarde isso no seu coração. Não é obra sua, não é pelas suas mãos, é obra do Espírito Santo. É Ele que gera. Agora eu me incluo no trabalho dele. É Ele que vai conectando. Quando eu gero no meu coração, o meu trabalho é gerar. O trabalho do Espírito Santo é fazer tudo dar certo para que o nome dele seja glorificado. Eu aqui no meu coração, receoso, pensando o que vai acontecer. Quando eu cheguei lá, olha como é que Deus conecta as coisas. Entrei no bairro, fui na Praça Central, tinha um grupo de uns 20 homens lá, estava toda a nossa equipe ao redor, tinha piscina de bolinha que não pôde montar, tinha tenda, tinha toda a estrutura da igreja que não deu para montar. E aí tinham 20 homens mal encarados. Desci do carro, fui lá com eles, conversei com eles. E aí tentando argumentar, a gente quer ajudar, a gente quer servir, nós somos uma igreja. Eles reticentes, negativos, não queriam deixar. Aí um obreiro nosso começou a ficar alterado. Não, mas isso aqui é público tal. De repente eles disseram: vamos chamar o principal. E aí eu não vou citar o nome dele. Chamaram o homem. Quando o homem chega, eu tomei um susto. Porque ele chega de calça de moletom, sandália de dedo, e ele chega usando a camisa de um dos times aqui da nossa cidade de Belém do Pará. Olha como é que Deus contorna as coisas. Não vou nem dizer qual é o time para não criar dissensão aqui no meio da nossa comunidade hoje. Mas esse camarada chega, pastor, usando a camisa de um time. E aí eu olhei para ele, achei estranha a camisa. Eu pessoalmente conhecia, não vou dizer se gosto ou se não gosto. Olhei e falei para ele. Quando eu olhei para ele, eu perguntei: tu é de onde? Ele falou: rapaz, eu sou lá de Macapá. Eu falei: pois é, eu sou de Belém. E aí começamos a conversar. Eu descobri que ele nasceu, cresceu em Macapá. A família dele mora em Belém, é atendida pela obra social da Missão contra a Fome da nossa igreja. Olha como Deus vai conectando as coisas. Qual seria a probabilidade de eu estar lá naquele momento, aquela pessoa? E aí depois de conversar com ele, argumentar, ele disse: olha, nós vamos liberar, mas vai entrar só as cestas básicas. Eu falei: amém, já é alguma coisa. O povo está aí, mandamos a mensagem. E a gente não falou para o povo que era só para fazer as cestas básicas. Imagina, o povo entrando, evangelizando. Daqui a pouco o WhatsApp começa a tocar, gente sendo liberta, gente aceitando a Jesus, gente mandando foto da despensa vazia, o amor de Deus invadindo aquela comunidade, tomando aquele bairro, fazendo. Aí os irmãos visitando os lares e mandando todo mundo ir para a Praça Central. E lá estava a gente na Praça Central, e o povo chegando, e as crianças chegando, e as crianças olhando o brinquedo desmontado, a tenda, perguntando: tio, isso aqui é brinquedo, né? Eu falei: é brinquedo, e é grande, hein? Olha só a piscina de bolinha, olha só o escorregador. Daqui a pouco as crianças chegando. Aí o homem vira e fala assim: pastor, se o senhor quiser, o senhor pode montar os brinquedos, mas só por 1 hora. Eu: glória a Deus, já é alguma coisa. Montamos os brinquedos. Daqui a pouco o povo vem brincar. Ele falou: se o senhor quiser, pode deixar os médicos atenderem, mas só um pouquinho, porque depois disso não pode. Eu: glória a Deus, vamos colocar os médicos para atender. Daqui a pouco as tias começaram a trabalhar com as crianças. Moral da história: nós atendemos 1.500 casas, nós atendemos 800 pessoas, 40 aceitaram a Jesus. E naquele dia nós saímos do barro com uma igreja plantada naquele local. Sabe por quê? Porque nós geramos. Pode passar a foto aí rapidinho, por favor. Aí o que foi montado num dia à tarde. Vai passando a foto rapidinho. Isso, vai passando. Isso, e aí, crente é um bicho meio doido. Não, volta lá. Isso é o próximo. Isso, essa é a casa que eles liberaram. No fim do dia eles disseram: pastor, tem uma casazinha lá no canto, bem feinha, está desocupada. Se vocês quiserem botar obra social para atender a comunidade, a gente deixa. Nós fomos lá com banda de música, rodeamos o lugar, cantamos, fizemos uma festa, fizemos tudo que tinha para fazer. E eu disse: ó, na próxima semana a gente volta para fazer a obra social, mas nós não vamos plantar uma igreja, nós vamos plantar uma casa de oração. Pode passar a próxima foto, está aí a Luana, está aí, casa de oração da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Nós atendemos aí com dentista, atendemos com médico. E os crentes são tão ousados que na outra semana já botaram a placa: culto, quarta, sexta, 21, 19. Fizemos a obra e esse bairro até hoje está lá cheio de igrejas. E Deus fez acontecer para a honra e glória do Senhor. Pode aplaudir, pode glorificar o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Poderia ser o trabalho dos venezuelanos, poderia ser o trabalho das casas que nós estamos fazendo. O que eu vim dizer, o que para você parece difícil, é só gerar no seu coração que Deus ele faz acontecer. Deus abre o caminho onde não existe caminho. Nós fizemos isso porque nós geramos um bairro. Agora imagine comigo, o que aconteceria se nós aqui nos gerássemos a cidade inteira de Belém? É loucura dizer que Deus vai usar essa igreja para mudar a história dessa cidade? É loucura dizer que nós vamos orar para que Deus alcance o estado do Pará, para que Deus alcance o Brasil, para que Ele manifeste a glória dEle nesse local. Nós temos que gerar isso no coração.
Não existe colheita sem plantio, gente. Não existe obra missionária sem envio. Não existe avivamento sem que nós coloquemos e geremos essa nação, essa cidade dentro do nosso coração. Senhor, que isso aconteça aqui em Belém, através dessa igreja, através da nossa vida. Que nós possamos gerar a nossa cidade dessa forma. E a gente olha para o Brasil hoje, é interessante que quando a gente gera, está tão difícil o Brasil, mas a gente gera a nação no coração, algumas coisas mudam. A primeira coisa que muda, gente, é a nossa oração. Já percebeu como a nossa oração, nós estamos entrando na semana de oração e jejum, mas nossas orações são para nós, nossos problemas e no máximo uma pessoa que está enferma. A gente não ora mais pelas nações. Senhor, faz dessa igreja uma igreja apostólica, uma igreja enviadora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ganha, uma igreja que vai. Senhor, levanta missionários aqui no nosso meio. Senhor, levanta pregadores, levanta evangelistas, gente para ir entrar onde ninguém quer entrar. A nossa oração é só para a gente. Mas quando nós começamos a orar pelo país e pela cidade, a oração que era só para o meu carro, para a minha casa, para a minha prosperidade, a gente evolui o nosso nível espiritual, dizendo: Senhor, alcança a cidade, alcança as nações, usa a nossa vida, nos dá nova revelação. A gente começa a evoluir o nosso padrão de oração, quando nós colocamos e geramos uma nação dentro do nosso coração. Senhor, levanta missionários. Senhor, levanta os novos apóstolos Paulo dessa geração. Senhor, levanta, nós estamos estudando na escola dominical, levanta Timóteo nessa geração, levanta Tito, levanta gente que façam grandes obras para Ti. É loucura, gente, eu dizer isso, declarar isso perante vocês. Gerar e dizer: Deus quer usar a nossa igreja para chegar mais longe, para fazer grandes obras. E quando a gente faz uma oração tão ambiciosa e tão grande como essa, é bom porque ela só acontece se Deus decidir intervir. Aí nós vemos a manifestação da glória de Deus. Uma oração dessa, para alcançar a cidade, não vai acontecer só com os programas de departamento da nossa igreja. Não vai acontecer só com a mesma maneira que vai, ou Deus interfere e derrama o seu poder, ou nós não conseguimos alcançar a cidade. Por isso que é bom a gente orar, gerar a nossa cidade em oração. Muda a maneira que nós oramos, muda a maneira que nós amamos as pessoas. E aqui eu quero encerrar. Nessa semana missionária, eu fui muito desafiado. Eu e a Luana tivemos uma conferência em Brasília e ouvimos um pastor lá do Egito pregar. E ele falando como Deus está movendo. A gente acha que aqui no Brasil a gente tem dificuldade para pregar o evangelho. Vai para o Egito, vai para o Paquistão, vai para o Afeganistão, vai ver o que está acontecendo lá. E eu aqui me sentindo, olha, na Síria, eu me sentindo pequenininho ouvindo aquele pastor pregar para mim e as histórias que ele vinha contando. E ele falou assim: olha, mude a oração para que Deus coloque amor no seu coração pelas pessoas. Eu aqui sentado ouvindo aquilo, e ele disse algo que me desafiou: para que Deus faça você amar mais os ímpios do que amar os salvos. Olhar para as pessoas na rua e ter compaixão delas, não desprezo por elas, mas amor por elas. Olhar para o bêbado abandonado, olhar para aquela mulher que está se prostituindo e não excluir ela pelo que ela faz, mas dizer: aquela mulher é uma mãe, aquela mulher é uma filha, poderia ser eu, ela tem uma casa, ela tem uma residência. Eu preciso olhar para ela não com desprezo, mas com compaixão no meu coração. Olhar para aquele homem que está criando problema no bairro porque está bêbado, está drogado, e dizer: ele é um filho, ele tem uma mãe, quem sabe ele tem uma esposa, ele tenha filhos dentro da casa dele. É a gente orar, olhar para essas pessoas e começar a dizer: Senhor, me move de uma íntima compaixão pela minha cidade, pela cidade de Belém do Pará. Eu sei que está difícil, eu sei que a nossa cidade tem muitos problemas, mas eu tenho orado isso: Senhor, me faz derramar lágrimas pela minha cidade, me faz derramar lágrimas pelas pessoas, me faz olhar quem está ao meu redor e ser movido de íntima compaixão pela vida deles. Incomoda a nossa vida, incomoda o nosso coração. Algo tem que acontecer, a gente evolui o nosso nível espiritual. Quando a gente anda na rua, ontem eu fui pregar lá no Guamá, na UFPA, e quando terminou, eu vim devagarzinho, eu moro no bairro do Marco, vim ali pela Perimetral, e eu vi festas, e eu vi jovens, e eu vi gente ociosa, e eu poderia dizer: que absurdo, olha só, não tem o que fazer, gente roubando, se prostituindo, e o meu coração se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas. Senhor, incomoda a igreja de Belém, incomoda-nos para amar gente, chorar por gente, ter
derramar as nossas lágrimas por gente, amar a gente, dizer: se eu não me mover, esse homem vai para o inferno, mas ele não vai ir, porque eu vou me mover de íntima compaixão pela vida dele. Igual Jesus chegou em Jerusalém e ele chorou e se compadeceu pela cidade. Jesus sendo crucificado, seus detratores cuspindo nele, ele disse: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ah, pastor, isso aí são os judeus, são os romanos. Foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi a minha família, foi a sua família. Nós fazemos isso todo dia com Jesus, mas não somos movidos de íntima compaixão pelos nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, amar quem odeia a igreja. Ah, eu odeio a igreja, mas eu te amo em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai alcançar e vai mudar a tua vida e a tua história. Eu não gosto de vocês. Essa semana, não sei se alguém recebeu, nós tivemos nossa conferência de missões, e eu não falo isso para assustar você, falo isso para animar a sua fé, porque nós estamos indo no caminho certo. Domingo passado, nós tivemos aqui 15 adolescentes que entraram endemoniados aqui na igreja. Fizeram fuzuê lá embaixo, aqui entraram no culto. Moral da história: pastor Elvis, a equipe orou por eles lá embaixo. 11 entregaram a vida a Cristo e 4 não quiseram se converter. Mas naquela mesma madrugada, um dos nossos missionários mandou um áudio. E eu não sou de acreditar nessas coisas, mas aquilo já se espalhou no meio da igreja. Supostamente um bruxo está fazendo uma série de trabalhos, porque a nossa igreja está sendo uma igreja evangelizadora. Porque a nossa igreja está sendo uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que faz a obra missionária. Essa semana eu fui abordado pelo menos por umas 10 pessoas. Pastor, o que está acontecendo? Estão fazendo isso em relação ao pastor, em relação à igreja de Belém. O que a gente faz? Eu falei: querido, vamos orar para que Deus salve essas pessoas, alcance eles com o amor de Deus, porque essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nos mover de íntima compaixão e deixar na mão do Senhor, porque Ele está cuidando da igreja, Ele está cuidando das gerações, Ele está cuidando das nações. Eu tenho que me mover de íntima compaixão. Não preciso odiar essas pessoas, não preciso perseguir ninguém. Olha o que Jeremias capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz: Prouvera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos do meu povo. Chorar pelas pessoas, chorar por quem precisa. Quando a gente começa a orar pela nação, nós entendemos, primeiro, nossa oração muda, nosso amor pelo próximo, ele muda. Por último, nós entendemos e adquirimos da parte de Deus um senso novo de união. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus, se você puder. Isso, fique de pé. Fique de pé. Com muito carinho, muito amor, tome a mão de quem está perto de você aí, em sinal de união, de unidade. A missão de ganhar Belém não é para um departamento, não é para uma missão. Não é para parte da igreja, para os obreiros da igreja, para uma missão da igreja. É para toda a igreja, todas as pessoas, todas as células, todos participando, engajados no reino de Deus. Não é parte só para um. Quando nós olhamos o tamanho do desafio que nós temos, nós descobrimos que nós só conseguiremos fazer se fizermos isso juntos. Não tem como fazer. Fazer a igreja crescer é só a gente organizar, inovar, pedir graça de Deus, ter paciência, porque nada é da noite para o dia. A gente vai fazendo devagarzinho, a igreja vai crescendo, vai discipulando, vai formando novos líderes, vai pedindo graça, sabedoria de Deus. Agora, ganhar uma nação, uma cidade inteira para o Senhor Jesus, só se eu fizer, você fizer, todos nós fizermos juntos, aí Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Para ganhar a cidade para Jesus, união não é opção, é obrigação. Eu preciso de você, você precisa de mim. O novo precisa do velho, o velho precisa do novo, a orquestra precisa do coral, os obreiros precisam da igreja, a igreja precisa dos obreiros, e juntos nós somos uma força imparável que o diabo não pode deter, e nós vamos entrar na brecha, nós vamos cumprir a missão do nosso Deus. Eu quero despedir você nessa noite com a noção de que nós não estamos em missão, Deus está em missão. Nós não estamos convidando Deus para nos auxiliar na nossa missão. Nós estamos entendendo o que Deus já decidiu fazer, e nós estamos entrando na missão de Deus. Iniciar a Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará 108 anos atrás não foi ideia de homem, foi ideia de quem? De Deus. O que nós fizemos? Nós mergulhamos na missão.
usar essa igreja para tocar o país há 108 anos atrás, não foi planejado pelo homem, não foi planejado por Daniel Berg, Gunnar Wigner. Eles geraram dentro do coração, mas eles apostaram na proposta de Deus. E aqui estamos nós hoje, uma multidão, um exército de irmãos abençoando a nação, porque algo foi gerado no coração desses missionários. Imagina só o que Deus não pode fazer com esse exército de gente que Ele tem aqui. Ele pode contar com você. O Espírito Santo está sondando o nosso coração nessa noite, perguntando quem é que entra na brecha, por aquele vizinho, por aquela pessoa que eu estou colocando no seu coração. Não tem a ver com preparo, não tem a ver com o tamanho de orçamento, de coração, de formação. Tem a ver com o tamanho da fé que existe no seu coração. Com quantos Deus pode contar para entrar na brecha, orar, gerar uma nação, gerar uma cidade. Gerar. Tempo de gestação demora e muda de acordo com o tamanho do projeto. Uma criança demora quanto tempo? 9 meses. De 7 meses para frente já dá para nascer. Eu nasci com 6 meses e 2 semanas, apressado até nisso. Um elefante demora 24 meses para ser gerado. Quanto tempo se leva para gerar uma cidade? Quanto tempo se leva para gerar um país? Hein? Quanto tempo? Deus está agindo. Deus está agindo. Senhor, nos faz um povo que envia. Durante 1 minuto, gere o impossível aí no seu coração. Diga para Deus, diz para Ele isso. Diga em voz audível. Diga. Talvez seja a restauração da sua casa. Diga para Ele. Diga para Ele o que acontece no nível individual da sua vida. Porque de vez em quando a gente nunca para ouvir ou para falar com Deus. Diga para Ele agora, transforme em palavras. Diga o nome dessa pessoa. Diga qual é o local, diga qual é a situação que você precisa que Deus intervenha, apareça. Diga agora, diga. Aleluia. Santo é o teu nome. Engrandecido, Jesus. Glorificado, bendito. Agora eu vou pedir que você estenda a sua mão em direção a esse lugar, a essa taça de oração que aqui está. Ela hoje vai representar a nossa cidade de Belém. Aqui existem pedidos de oração, fé materializada num pedacinho de papel dos 4 cantos da cidade. E eu creio na salvação dessa cidade. 1 em cada 10 belenenses congrega e serve a Deus dentro da Assembleia de Deus. Gente, se nós crescermos e multiplicarmos em 2 anos, 5 anos, nós somos 20%. Em mais 2 anos, nós somos 30%. Eu creio que Deus pode usar essa igreja para ganhar essa cidade. Que Deus pode usar a nossa vida para ganhar a nossa cidade. Eu creio nisso. Estenda a sua mão em direção a esse lugar, representando a cidade de Belém, as mazelas de Belém, a vida de Belém, os problemas de Belém. E eu vou orar aqui nesse microfone, vou pedir rapidamente, vem aqui pastor Itamar, vem aqui, acho que o pastor Eric estava aqui, mais alguém por favor. Eu quero orar juntamente com os outros pastores, vem aqui pastor Norata, rapidinho. Eu quero orar, mas eu queria que você levantasse um clamor muito forte. Vou pedir que a equipe de música venha aqui comigo, pela nossa cidade. E eu queria ao longo dessa semana, nós vamos estar aqui orando, das 21h30 às 22h30. Nós vamos orar pelo congresso de jovens, por tudo que Deus vai fazer. Mas nós vamos orar pela nossa cidade. Eu creio que Deus manifestará o seu poder e a sua glória.
Eu acredito nisso. Estenda as suas duas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria durante 5 minutos oração de guerra, de intercessão, de batalha nesse lugar. Só quem crê e acredita. Enquanto você ora pela cidade, você está orando pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes, porque eles fazem parte da cidade, fazem parte dessa realidade. Estenda a sua mão. Se você tiver um pedido de oração, pode romper do seu lugar e colocar ele aqui enquanto nós oramos. Mas eu queria ouvir agora a voz de quem crê, de quem acredita, de quem tem fé. Pai, nos reunimos aqui nessa noite, Pai, num cenáculo de adoração a Ti, num cenáculo de oração, de glória ao Teu nome. E nós aqui somos desafiados, Senhor, a gerar essa cidade salva e alcançada pelo Teu amor. Nós estamos numa semana estratégica, semana de oração, encerrando uma conferência de missões. E nós queremos Te pedir, Senhor, continua usando essa igreja como Tu tens usado. Fazem 108 anos, Senhor, que a Assembleia de Deus em todo o Brasil tem cumprido a sua missão, mas nós queremos orar agora pela nossa cidade, Senhor. Os desafios são tão grandes, nossa juventude, Senhor, o desenvolvimento social da nossa cidade, a violência, a droga, Pai, nós agora quebramos todo o domínio do mal no nome forte do Senhor Jesus. Nós invadimos agora, Senhor, cada canto, cada beco, cada travessa, Senhor, cada local dessa cidade com a Tua graça. Vai com Teu Espírito Santo agora e desperta o Teu povo, Senhor. Desperta-nos agora aqui no templo central, Pai, a mudar a nossa oração, não apenas orar pelos nossos problemas individuais, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, mas gerar Belém salva em nome do Senhor Jesus. Não apenas repreender o pecado, criticar e acusar o pecado, mas nos apresentarmos como uma opção nessa cidade, para que nossos jovens sejam salvos, Senhor, para que nossas células se multipliquem, para que elas cheguem, Pai, cheguem nos locais mais difíceis, cheguem nos locais mais fáceis, nas regiões mais desenvolvidas, para que elas cheguem também, Senhor, nos locais mais carentes dessa cidade. Desafia o nosso coração, derrama amor sobre nós, que possamos olhar o drogado, que possamos olhar, Senhor, a pessoa de conduta, Senhor, errada, que possamos olhar quem rouba, Senhor, o traficante, e não apenas recriminar e repreender, mas sermos movidos de íntima compaixão, de amor pela vida deles. Faz isso em nome do Senhor Jesus. Muda a história de Belém, muda a história do Pará, muda a história do Brasil. E nós agora geramos, Senhor, no nosso coração. Nós só podemos dar à luz aquilo que antes é gerado, e nós Te pedimos pela fé, usa-nos para alcançar a nossa cidade, abençoa a nossa cidade. Isso nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Dê um brado de glória a Deus, um forte aplauso.